Sempre fui chamada de otimista, a pessoa que olhava para o futuro com esperança. Engraçado como é que depois de ter filho, essas notícias do mundo começam a cair de uma forma completamente diferente para mim. Outro dia eu estava vendo televisão e a minha filha Júlia, que tem 5 anos, estava dormindo do meu lado. E aí passou uma reportagem sobre aquecimento global, onde os cientistas falavam sobre um possível colapso climático, algo que ia acontecer daqui aos próximos 20, 30 anos e um futuro muito hostil para todo mundo. Eu olhei para minha filha ali tão pequena, me deu um desespero, sabe? Uma sensação de angústia, de impotência. Como é que a gente chegou a esse ponto? O que eu posso fazer para reverter esse problema? Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu estava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Desculpa, esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que Lá Vem História, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Oi, gente! Oi, Rê! Oi, Jô! Prazer mais uma vez ter vocês aqui. Hoje é um dia muito feliz, mas ao mesmo tempo já tá com ar de nostalgia, porque hoje é o nosso último episódio. Foi uma temporada muito linda, a gente tá muito feliz com o resultado, com os retornos que a gente tá recebendo. Então, esperem, que a gente já tem expectativa de chegar com uma segunda temporada. Mas a gente ainda pede para que vocês avaliem esse canal, que vocês deem aí os coraçõezinhos, continuem compartilhando, porque é essa repercussão que está fazendo com que a gente garanta também um segundo momento juntos. Então, Rê, conta um pouco pra gente do que a gente vai falar hoje. Acho que já deu para sentir, pela história que começou o episódio de hoje, um pouquinho do clima, não querendo fazer um trocadilho. Olha ela. Do tema de hoje, né? Então, quando a gente se depara com essas notícias, né? As mudanças climáticas, o efeito estufa, as queimadas, as enchentes, como isso te afeta? Isso te atravessa de alguma forma? E quando a gente é cuidadora ou cuidadora de alguém, a gente é familiar de alguém, a gente é mãe, é pai, a gente sempre pensa no futuro, né? Dessa criança, desse adolescente. A gente pensa como vão ser as relações sociais e afetivas dessa criança no futuro, como vai ser no mercado de trabalho, mas a gente pensa também como vai estar o mundo em que ela vai habitar. Porque a ciência aponta que essa geração ela deve ter um futuro mais incerto, mais hostil, justamente por conta de todas essas questões do meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente, a conservação das espécies, o consumo mais consciente, acho que é um grande desafio. O aquecimento global são cada vez questões mais frequentes e principalmente para as novas gerações, que é bem curioso. Mas eu acho que a pergunta que começa a aparecer aqui, que faz a gente também ter desejo de conversar sobre esse assunto, é se é justo que as crianças e os adolescentes ocupem essa linha de frente nessa reflexão. A gente, como adulto, ainda tá aqui, a gente tem muito o que fazer, e a pergunta, né, que a gente fica se questionando é se essa pressão, no final das contas, gera mais ansiedade ou é produtiva nessa relação com os jovens, né? Porque as pesquisas mostram pra gente que mais de 50% dos jovens estão preocupados com as mudanças climáticas, e aqui no Brasil essa taxa é ainda mais alta. Eles atrelam tudo isso a uma sensação de medo, eles sentem raiva, frustração, muita tristeza, ansiedade e principalmente impotência. Para quem tá achando estranho, né, a gente querer falar de questões ambientais, de mudanças climáticas, acho que agora tá fazendo um pouco mais sentido a gente trazer esse assunto pro Sinto que Lá Vem História, porque não dá para falar de educação socioemocional, não dá para falar de saúde mental sem a gente falar de meio ambiente. Então,
Pra gente falar desse assunto, a gente não teria a pessoa mais querida, mais maravilhosa pra estar aqui com a gente hoje. Minha amiga pessoal, tá? Então, assim… Hoje tá uma patotinha esse duplamente programa. importante pra mim. É uma pessoa muito inspiradora que trabalha e fala muito do assunto, já virou uma referência. Mas a gente gosta de começar com uma outra apresentação, que é a apresentação de como essa pessoa era na época da escola. Então, ela se descreve assim, uma aluna 7,5. Fiquei até um pouco surpresa. Porque ela fala que ela não era a primeira da turma, mas também não ficava de recuperação. Ela se lembra muito das aulas de português, porque ela tinha uma professora muito rígida, mas muito boa. Não é à toa que ela não esqueceu dessa professora, que foi, inclusive, professora da mãe e da avó dela, em Araguari, em Minas Gerais. Araguari é uma mega dica pra quem é essa pessoa, né? Porque quem sabe que Araguari é uma dica máxima, né? E essa, a dona Nelma, que é essa professora. Então, no geral, os professores gostavam dela, porque eu acho que provavelmente ela já devia ser super comunicativa. E essa menina de Araguari cresceu, se mudou para São Paulo, estudou branding, se tornou consultora de moda sustentável, comunicadora, apresentadora dos podcasts, e agora vem o spoiler máximo, né? O tempo virou e o veneno mora ao lado, então quem não ouviu pode já ouvir. É autora do livro Com Que Roupa, e também, se você não leu, também indico aqui a leitura. Acabou de fundar a Palma, né, que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tá falando da minha querida, maravilhosa Giovana Nader. Bem-vinda, amiga! Gente, tô muito feliz que eu tô aqui. Esse podcast que eu escuto desde o lançamento, que eu acompanho desde quando ele começou a nascer. Então, pra mim, é uma honra estar aqui conversando com vocês. Gi, um prazer é nosso. Você é uma referência pra gente. Acho que dessa relação socioambiental com a sua relação na maternidade, acho que são dois temas muito presentes para quem te acompanha. Então, que bom que a gente vai poder falar sobre isso e provavelmente muitas famílias não só vão se identificar, mas vão se inspirar com você. Mas a gente queria começar com uma pergunta que é voltando um pouco, né? Na sua história, quando que foi essa virada de chave em relação a essa preocupação ambiental? Isso já era uma preocupação na sua casa quando você era filha? Ou foi a maternidade que foi um ponto importante dessa virada de chave? Conta pra gente como que você começou a se relacionar com esse tema e ser um tema tão importante pra você e você passou a ser uma porta-voz dele também. Gente, nunca me falaram sobre a questão ambiental quando eu era criança, não só na minha casa, como na escola. Antes não se falava sobre isso, né? Porque não era uma questão até então. Em 2013, eu trabalhava com branding, moda e criei um projeto de troca de roupa, o Projeto Gaveta, onde as pessoas trocavam roupas sem nenhum dinheiro envolvido. Mas essa conscientização se resumia muito ao meu guarda-roupa. Primeiro que eu comecei a trocar roupa porque eu achava legal, cool, hype, eu amava roupa de brechó, eu não tinha noção do que acontecia no mundo, e nem da quantidade de descarte, de produção de roupa. No mesmo ano que eu criei o Gaveta, aconteceu o maior acidente de moda da história até hoje, que foi a queda de um edifício em Bangladesh, o Rana Plaza, onde mais de 1.500 pessoas morreram, 2.500 feridas, gravemente feridas, a maioria mãe, mulheres, e foi um prédio que abrigava as principais confecções das principais marcas de moda, dessas grandes marcas que a gente conhece, internacionais. E ali a gente entendeu o que estava por trás da indústria da moda, que era trabalho escravo, ambiente insalubre, descarte, produção em excesso. Então, a sustentabilidade começou a entrar na minha vida pelo meu guarda-roupa. E só se resumia a meu guarda-roupa. Eu não tinha ideia do descarte de lixo da minha casa, do que estava acontecendo com o mundo. Tudo isso veio à tona, a grande clareza na minha vida veio à tona quando eu dei à luz da minha primeira filha, Marieta, que hoje tem quase 6 anos. Quando eu tava no puerpério, naquela fase de hipersensibilidade, muitas pessoas vieram me falar, e reportagens, e revistas, e jornais, o aquecimento global, quando a sua filha tiver 30 anos, vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, e eu comecei a entender que aquela geração impactada já estava viva, já estava nos meus braços, então quase que no instinto de leoa ali, como é que eu faço para proteger essa pessoinha que tá aqui mamando em mim?
E aí que eu comecei, gente, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E eu comecei a mudar. Lixo na minha casa, comecei a separar lixo, comecei a comprar orgânico. E eu comecei a comunicar nas minhas redes, isso há 6 anos atrás, poucas pessoas falavam sobre isso. Comecei a comunicar nas minhas redes coisas que eu fazia, que eram fáceis ou nem tanto, mas que era importante para o meio ambiente, para essa geração. E isso eu comecei a ter um retorno. Então eu costumo dizer que foram chavinhas que foram virando na minha cabeça. É claro que naquela época também eu entendia muito como uma mudança individual. Separe o lixo da sua casa e você vai mudar o mundo. Fecha a torneira. Tire o plástico da sua vida, todos nós. Até que eu entendi que é uma questão sistêmica. Não tem, se eu posso até andar com um copinho reutilizável, mas a questão tá no sistema, o plástico tá aí. Então, são camadas que eu fui me conscientizando, sabe? E, Gi, assim, é muito bonito também ver o quanto uma criança pode transformar a vida de alguém, né? E às vezes sem ela ter nascido ainda, né? Então acho que A gente até fez um episódio recente que era exatamente o que a gente aprende com os nossos filhos, né? E já tá aí muito nítido um aprendizado que você teve com a chegada, às vezes não intencional, né? Que a Marieta trouxe pra você, mas essa virada de olhar pra ela e falar, eu preciso fazer alguma transformação, né? Mas você acha que é uma coisa que é uma vivência tua, como adulta, como mãe? Então, as coisas que eu comecei a fazer, que eu achava que precisava fazer pra deixar um mundo melhor pra ela, ou é uma coisa que ela também é incluída nesse processo? Como é que, agora que ela tá, né, com quase 6 anos, ela também vive isso contigo? E como é que você traz isso pra ela, comunica isso pra ela? Como é que é? Eu acho que a gente tem que respeitar a fase de vida e a quantidade de informação que essa criança consegue absorver. É claro que conforme ela vai crescendo, por exemplo, quando ela era novinha, 3 aninhos, a prima chegava com um saco de roupa que ela prima tirou do guarda-roupa. E aquilo pra Marieta era uma felicidade. E ela tentava experimentar todas as roupas, então ela já estava tendo uma conscientização de não preciso da roupa nova. E eu fico muito feliz com a roupa da minha prima. Às vezes é até mais legal, né? Claro. Dependendo dessa referência de quem é a prima. É a roupa da Gaia, sabe? E agora que ela tem quase 6, ela já consegue absorver mais informações. Então, assim, ela já consegue entender que o plástico é ruim por isso, que fica no mundo tanto tempo. Eu tento colocar de uma maneira curiosa, não de uma maneira culpada, mas de uma maneira curiosa. Uma criança é uma esponja. Então, quando eu conto pra ela, Marieta, você sabia que o plástico, se a gente joga no mar, ele vai quebrando em vários pedacinhos e isso vira microplástico e o peixe acha que é comida, engole, e quando a gente come o peixe, a gente tá comendo esse plástico. Isso pra ela vai colocando no cérebro dela de uma maneira, poxa, que curioso que isso acontece. Mas muito longe de mim olhar uma reportagem na TV das queimadas e da Amazônia sendo desmatada e falar, nossa, que tristeza, as florestas estão sendo acabadas, estão acabando com tudo. Porque ela ainda não tem condição de absorver tudo isso, né? E eu não quero passar essa ansiedade pra ela porque ela não é culpada. Perfeito. Assim, eu acho bem interessante, assim, essa perspectiva que você traz, porque eu acho que aqui a gente sempre tem essa preocupação de também trazer para uma realidade mais prática, né? E eu acho que você já diz um pouco, né, do quanto ir pelo caminho da curiosidade e do interesse é muito mais interessante do caminho da culpa, né? E aí, você tem 2 filhas, né? Como é que é também essa relação delas duas, né? Como é que isso tá posto na relação delas? Porque a Celeste é bem mais nova, né? E a Marieta já começa a introduzir um pouco esse tema. Você começa a ver ela reproduzindo um pouco esse discurso também? A Marieta é muito letrada ambientalmente. Ela Tem que tomar mais Filha cuidado de com a Marieta Giovana. do que com a Giva. Ela vai ser cancelada pela Marieta, hein? Lá em casa ela sabe, mamãe, em qual lixo que eu coloco isso? E aí quando o pai joga no lixo errado, ela vem toda doninha de si, dando bronca. E ela sabe que a mamãe odeia plástico, mas que consome plástico, porque existe o plástico no mundo. Mas também eu não quero deixá-la culpada. Por exemplo, na festa de aniversário das minhas filhas não tem balão, porque não vejo uma necessidade de ter o balão. Mas se ela vai numa festa e ela brinca com balão e aquilo diverte ela, tudo bem. A culpa não é dela, a culpa não é nossa, entendeu? E eu fico tentando a todo momento trazer isso. A Celeste é muito pequenininha ainda, mas eu me lembro quando a Marieta estava um pouquinho mais velha que a Celeste, devia ter uns 2 anos, assim, que ela já conseguia verbalizar. Eu me lembro que eu escutei a primeira vez da boca dela a palavra comprar. Mamãe, a gente tem que comprar isso na farmácia. Eu falei, gente, a minha filha já tem noção que é comprar. Ela já tem essa coisa do consumo e como é que eu vou tirar isso dela, né? Então eu comecei até
talvez, não sei se isso era certo ou errado, tipo, ai, a gente tá precisando disso, a gente precisa do remédio tal, então vamos ver se a gente consegue. Eu comecei a tentar tirar esse verbo da vida dela, porque isso me causava muita angústia. E hoje eu falo com ela do tipo, filha, a gente não precisa disso. Você tá precisando? Não tá precisando. Ou se não, isso, vê aquelas bugiganga em barraquinha e tudo de plástico. Eu falo assim, nem de jeito nenhum, isso vai quebrar num minuto. Você sabe como é que essas coisas de plástico, daqui 1 minuto não tem mais nada, não vai, isso daí não adianta. Então ela já começa a ter meio que uma certa repulsa, mas muito de uma maneira natural. E eu não vou culpar a minha filha se ela estiver brincando com uma bexiga, ou se ela ganhar da avó uma coisa. Não vou, sabe? Eu não vou levar essa culpa pra ela, porque eu já tenho muita culpa. Eu tô aqui falando num lugar de especialista, entre aspas, só que assim, claro que eu tenho meus altos e baixos. Agora mesmo, recentemente, eu tava na minha cidade, Araguari, e casa de vó, aquela sensação maravilhosa da casa de vó. Só que tava um calor extremo, porque tá um calor extremo. Isso já é a crise climática chegando. Não adianta a gente achar, porque é o El Ninho. Pode até também ter, mas sim. é a crise climática, né? Já chegou, já. E a seca da Amazônia. E eu não conseguia fazer nada com as minhas filhas no período das 10 da manhã às 4 da tarde. Eu não conseguia sair de casa com ela. Eu não conseguia ir pra uma praça, eu não conseguia nem ir pra piscina, porque tava um sol escaldante. Aquilo começou a me deixar um pouco depressiva, do tipo, meu Deus, chegou, pronto. Como eu vou viver, né? E aí? Minhas filhas vão ser criadas dentro de um ar-condicionado por uma questão de privilégio, aí também bate a culpa do privilégio, né? Que a gente também tem que ensinar pra elas a que isso não seja culpa, porque também não é uma culpa, é uma responsabilidade. Então, assim, eu acho que é altos e baixos. Eu tenho uma eco-ansiedade muito grande, justamente por trabalhar com isso e saber a urgência que a gente vive. Mas como é que eu vou reter isso apenas em mim e não passar pra elas? Eu acho que essa é a minha grande pergunta dentro de mim. É porque às vezes é isso, né? Tem uma coisa da militância, que é a militância no sentido de ser consciente, ter a informação, ir em busca da informação, divulgar essa informação. E a outra coisa é o que é possível nos dias de hoje, né? O que é possível fazer, ainda mais sendo mãe. Porque eu acho que tem uma coisa da maternidade que a gente precisa ressaltar aqui, num mundo que é urgente, que tudo é pra agora, que a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Então, assim, né? A fralda pra viajar, às vezes não dá pra ser a fralda de pano, tem que ser a fralda descartável, né? Então, de um cansaço, que tá todo mundo exausto, né? Então, quanto também são a sua militância, quanto isso tem que ser passado pra criança, porque a criança vai apontar o dedo pra outras crianças, né? Então, você vê as crianças mais preocupadas com isso, ou mais ansiosas com isso, ou você ainda vê num lugar de curiosidade? Porque até a gente comentou no começo da nossa fala hoje que existe um dado aí de uma consciência maior dessa geração atual, de questionar de onde vem, querer ler rótulo, né? Que era uma coisa que a gente não fazia, comia, sei lá, aqueles produtos processados, alimentação totalmente cheia de agrotóxico, né? Que você também fala muito sobre isso. Mas como é que você vê essa geração de hoje reproduzindo isso? É num lugar de ansiedade, num lugar de apontação de dedo? Você faz certo, você faz errado. Ainda mais no mundo que você mesmo citou, que às vezes também temos um lugar de privilégio, né? Algumas crianças, algumas famílias têm uma possibilidade maior de se organizar, de comprar uma comida orgânica, de comprar, às vezes, um produto que, nessa lógica, é muito doido, né? O quanto alguns produtos que são mais naturais são mais caros daquele industrializado e com plástico. Como é que você vê isso nessa geração? Você vê o quanto afeta isso? Então, eu vejo todo tipo de comportamento. Eu acho que quando a criança ainda não tem uma consciência, quando ainda tá no lugar do curioso, eu acho que, que legal. Esses dias a Marieta falou, mamãe, coitado dos peixinhos. Isso veio dela. Eu nunca falei isso pra ela. Eu acho que ela escutou isso na escola e tal. E que legal que ainda tá nesse lugar. Mas eu acho que quando cria-se uma conscientização, vem num lugar muito desanimador. Não adianta. Eles têm uma consciência do que tá acontecendo, né? E aí eu já conversei com adolescentes e ali 12, essa faixa de 11, 12, 13 anos, quando você começa a entender que tem todos os tipos de comportamento. Inclusive filha de uma amiga que falou, a humanidade tinha que acabar, tinha que todo mundo acabar. Eu falei, nossa, jura? Não fala isso, porque eu luto tanto pra humanidade continuar, né? Aí ela me falou com toda a calma do mundo, assim,
Mas é verdade, o homem que destrói tudo. A gente tem que acabar pra natureza viver. Enfim, é a maneira como eles estão enxergando essa geração, assim. Então, assim, eu acho que, não sei, não sou adolescente pra saber, mas imagino que seja desanimador você ter a consciência do que tá acontecendo, né? Então, cabe a gente, enquanto pai, segurar essa onda ali, essa questão emocional do tipo, pera lá, vamos tentar transformar essa culpa e esse peso em responsabilidade? Vamos sair da inércia? Porque eu me coloco na inércia em diversos momentos. Como é que a gente sai da inércia, da impotência e transforma isso em ação? Porque eu acho que quando a gente se conecta com os nossos, ou a gente, desde todos os tipos de ações, desde uma limpeza de praia, até uma ONG que você quer ajudar, até uma viagem mais ecoturística que você faz, eu acho que você está se colocando numa posição de ação. E aí eu acho que a gente consegue sair desse lugar do não tem posso mais fazer nada a fazer. E isso é o que a gente chama de saúde, né, Jo? A gente fala muito isso no livro, o quanto o movimento e a ação tem a ver com a saúde mental, né? E quando a gente tá paralisado, cristalizado, às vezes até apático por uma situação como essa, tipo, não posso fazer nada, a gente adoece. Exato. Assim, eu acho que a gente chegou no momento dessa conversa que provavelmente tem muitas pessoas que estão ouvindo a gente que já se identificam muito com você e com essa luta, né? E já tem essa consciência. E talvez a gente esteja, nesse momento, despertando a consciência de algumas pessoas, né? Que eu acho que é isso. A gente tem uma diversidade de pessoas que estão ouvindo esse episódio e espero que a gente esteja começando a virar uma chave. Só que é isso. Como que a gente atrela essa virada de chave com uma ansiedade que vira ação? E aí eu fico me perguntando assim, até de maneira pragmática mesmo, prática, né? O que você fala para uma família que agora, ou isso é mais um elemento dela começar a falar assim, nossa, esse tema precisa definitivamente entrar na minha casa, né? Eu preciso dialogar sobre isso com meu filho, seja de maneira verbal, né? Que eu acho que tem essa dupla mensagem, assim, né? Tem a conversa propriamente dita e tem o clássico exemplo, né? Porque as crianças também aprendem pelo exemplo e pela nossa relação com o planeta, né? Então, o que você diria, assim, para essas famílias que agora estão falando, opa, calma aí, talvez isso não fosse um tema tão importante para mim até agora e eu tô achando que eu preciso trazer isso mais pra dentro de casa de maneira consciente, né? Nossa, muito importante essa pergunta, porque eu acho que dentro de uma família vai ter alguém ali dentro que vai se conscientizar, que vai ser o primeiro conscientizador. Essa pessoa, ela é uma educadora ambiental. Então, a gente tem que se ver como educador ambiental. Somos todos educadores ambientais e somos líderes para formar novos líderes. Essa é a onda que a gente tem que fazer. Então, quando uma pessoa tem a consciência, faça a mudança e proponha a mudança dentro da sua casa, mas de uma maneira divertida. Porque nesses meus anos de militância, eu entendi que a gente tem problemas gigantes nesse país que a gente vive. É a fome, é a desigualdade, é o desemprego e é também a crise climática. Só que a crise climática, dentro de todas essas outras urgências, tá ali, entendeu? Tem coisa mais urgente para lidar no dia a dia. E tem esse questionamento clássico que é, a minha responsabilidade individual realmente faz efeito, né? Exato. Ah, se tem as fábricas que poluem, qual vai ser a diferença de eu recolher meu lixo do jeito certo, né? Exatamente. Se o agronegócio tá fazendo isso, por que eu vou ter que consumir água na minha casa? Só que aí, quando você coloca de uma maneira divertida, quase que uma gamificação ali, sabe? Gente, vamos lá, separação de lixo e não sei o que e tal. Eu acho que a mudança é por aí, porque a gente sabe da urgência. Só que a gente não vai mudar nada no desespero. A gente vai mudar na calma, na paciência. E outra, os tempos que nós vivemos são esses. O que a gente vai fazer? A gente vai perder a nossa vida? A gente vai desistir de viver? A gente vai se desesperar? Não, a gente tem que viver, a gente tem que tentar ali ter uma inteligência emocional de viver, apesar de tudo isso, apesar dos pesares, com sabedoria, com inteligência emocional, com alegria, né? A gente tem crianças para chegar em casa, para rir, para brincar. Então, como é que a gente faz isso para que isso não vire um peso? Eu acho que essa equação é a grande chave, sabe? E sabe o que eu vejo, assim? Eu acho que é como que a gente chama eles pro processo, sabe? A Renata é amiga e eu sou seguidora, tá? Da Giovana. Eu sou seguidora também, amiga e seguidora. Mas eu vejo muito, assim, uma coisa que eu acho muito bonita que você faz, que parece simples, né? E efetivamente. E cabe em todas as realidades financeiras, porque pra gente também é importante falar desse recorte de privilégio. É a maneira como você constrói as festas, né? Das meninas. Então, tudo é feito por vocês,
né? Você fala, eu não tenho plástico na festa, mas isso não faz você não ter festa, né? Como que você constrói isso com elas? Como você cria isso com as meninas para que também faça parte, não só a conscientização, mas as possibilidades, né? O que eu tenho de possibilidade quando eu não tô usando o recurso mais fácil, que é comprar, sei lá, decoração toda pronta da festa com 1 milhão de plásticos. Então, assim, eu acho que esse convite pro processo é muito bonito, né? E aí a gente chega num lugar que é a criatividade. Exato. E você criar, você fazer arte é onde a magia acontece. Então, esses dias não, já faz um tempo, a gente comprou uma cadeira de escritório que veio numa caixa gigante. O Greg fez uma casinha pra Marieta. E aquela casinha era onde ela se escondia quando ela tava triste. Ficava no quarto dela, sabe? E era uma caixa de papelão. Só que E aí ela os construiu. Só que Então, ela ganha construiu e sentido, ela né? coloriu e aquilo foi... E aí um adesivo que chegava, ela pregava na caixa. E aquilo era um lugar de reclusão, era onde ela se sentia segura dentro da casa. E aí os gatos fizeram xixi dentro da... A gente viajou, os gatos fizeram xixi. E ela perdeu a casa, jogaram fora. E a gente chegou de viagem e já não tava mais lá, porque tava um fedor e tal. Aquilo deixou ela num vazio. E eu fiquei, meu Deus, era um pedaço de papelão que a gente reutilizou. Então, assim, essa questão do acesso. Roupa, né? Gente, os brechós estão aí num preço infinitamente mais barato. E quando a gente tá falando de adulto, tudo bem. Mas quando a gente tá falando de criança, faz ainda mais sentido você perde tão comprar roupa rápido. usada. A criança cresce em 2 segundos, já não cabe mais na Exato. roupa. Ou pegar a roupa do primo, da tia e... É uma roupa pra sujar, né? Isso Que é tá pra vira- estar na... Exato, só que isso tá virando uma tendência, só que já é uma atitude e um movimento periférico gigante de uma vida inteira por uma questão de necessidade. Entendeu? Então, assim, é só a gente olhar para esses valores, a gente mudar nossa percepção do que é importante, onde é que tá a simplicidade, sabe? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. A gente tá num mundo onde o capitalismo entrou com tudo e ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz consumindo tanto, comprando tanto, com tanta viagem, com tanta festa, com tanto passeio, com tanto... Ninguém tá feliz. A gente acha que preenche um vazio, mas no final das contas ele segue ali, né? Que é justamente porque a gente não pode lidar com o vazio, né? Então, Sim. e aí quando você fala de poder ser criativo, também tá num lugar de saúde, eu vou sempre puxando a sardinha pra cá também pra gente amarrar, porque assim, a criança ela se entedia e a gente dá outra coisa. Aí se entedia, eu fui no aniversário do meu sobrinho, ele tava se divertindo mais com a embalagem, que foi o negócio, né, da Marieta fazer com a caixa, do que com o brinquedo em si, porque ele conseguiu criar a partir da imaginação, dos desejos, da fantasia, o que ele queria numa embalagem que, teoricamente, ali é um papel em branco, né, no começo. E eu, sabe o que eu lembrei? Você falou da festa? Eu lembrei do chá de bebê da Marieta, que vocês acho que você já estava, né, mobilizada com isso, sabia que, às vezes, você vai dar um chá de bebê, você já vai ganhar milhões de coisas que, às vezes, nem dá tempo pra criança brincar, ela mal nasceu, ela nem vai... E você me deu o presente mais lindo do mundo. Tá, eu vou falar Qual com a é? Rê. Eu quero saber. A Rê me deu 4 playlists de música, que era Maritretas. Não, Mariteta. Tinha Mariteta, que era pra amamentar. Amamentação. Maritreta, só de mulher, feminista, cantora, tal. Qual eram as outras? Marieta, Eta, só com mulheres brasileiras. E Mariette, que era das gringas. Gente, que é a coisa mais linda esse presente. Ficou marcado por uma vida inteira. E aí tem essa coisa de você colocar muito mais de você. Claro. E nesse presente, né? E estimular essa criatividade. O Dori, que a gente tava falando dele ali fora, né? Que é um amiguinho da Marieta, filho da minha comadre e tal. Ele chegou um dia lá em casa com uma caixa de papelão. Ele colocou criança é uma coisa maravilhosa. Ele colocou um barbante e fez uma mochila com uma caixa de papelão. E chegou lá em casa com a caixa de papelão. Eu falei assim, Dori, o que tem aí? Ah, não, é a minha caixa de reciclagem. Quando ele abriu aquela caixa, tinha de tudo, de tubo de pasta de dente, de plástico, de não sei o que, tal. A Marieta olhava aquilo com tanta, sabe, que ela quis fazer a mochila dela. Então tinha também a fita pra eles colarem, pra eles inventarem coisas e rolos de papel higiênico. Como é simples, como pode ser simples, sabe? Eu acho que é a gente colocar uma lupa na simplicidade da vida. É por aí. E recentemente eu tava vendo aquela, né, que vai revelar o que faz no sábado à noite. Eu tava assistindo o programa do Serginho Grossman, especial de Dia das Crianças, né? E aí tinha, sabe aquelas
coisas que faziam antigamente, que você bota um totem e a criança vai lá falar, tipo, alguma reivindicação. E todas as crianças falavam alguma coisa do planeta. Tipo, Olha a gente só. tem que cuidar dos animais, a gente tem que cuidar da poluição, a gente tem que não sei o que. Cara, aonde a gente perdeu? A gente perde isso, né? Tipo assim, em que Fica momento muito da mais vida... individualista, Tipo, né? a gente para de se preocupar com isso. Porque assim, se essas crianças estão aproveitando aquele totem pra falar, vamos cuidar do planeta, sabe? Em que momento a gente perde? E eu acho que é um pouco isso que a gente também queria te perguntar, assim. Como que a gente mantém essa esperança deles viva, né? Pra que também não vire só uma angústia e uma ansiedade de, como a Rê trouxe, de paralisação. De eu falar, daqui eu não saio, né? Se o mundo tá acabando, eu não vou investir nesse mundo mais, né? E aí, de novo, investir no sentido do nosso investimento emocional, né? De ação nesse mundo, né? Então, eu queria também te ouvir nesse sentido, assim, como é que a gente mantém essa esperança nas crianças e até nessa faixa etária, não é o caso dos seus filhos, mas já um pouquinho mais velho, que essa consciência já vai, tipo, se formando de maneira muito, muito coerente, assim, né, com quem eles são, onde eles vivem e tudo mais. Sim, eu acredito que é viver o presente. Porque se a gente ficar pensando no futuro, a gente fica angustiada. A gente não sabe o que vai ser. Pode ser que as coisas melhorem, como pode ser que não. Então, vamos focar no presente, nas pequenas coisas do dia a dia? Então, a consciência vai na horta que você tá fazendo com seu filho, no seu quintal de casa, e ele tá ali colocando a mão na terra e vivendo aquela presença daquele momento com você, e vocês dando risada. Ou vai na reciclagem que você tá fazendo. Eu acho que é sempre trazer pro presente. E tá na hora da gente parar de focar no futuro. Porque, assim, a mudança tem que ser agora. A gente passou anos falando que, aí vocês são a esperança do mundo. Quando vocês estiverem adultos, tudo vai mudar. Eles não têm culpa de nada e eles não vão mudar, eles não vão ter tempo pra mudar nada. Porque é a gente que tem que mudar. Então, com eles, a gente tem, até pra que se lá no futuro der errado, a gente não conseguir reverter, que seja bonito esse presente, esse fim, né? O Krenak fala isso. Vamos todos abrir paraquedas coloridos no fim do mundo. Então, eu acho que é sobre isso, sobre ensinar as pequenas coisas da vida e sabe? E sabe você foi falando, Gi, foi me dando um pouco assim, como que a gente não minimiza também, né? Porque também é isso, assim, às vezes a criança vai trazer isso pra casa e aí a gente vai falar, que besteira. Não preocupa Não vou fazer isso. E volta nessa questão, né, que a Rê trouxe, né, do tempo, né? Realmente a gente tá, né, no mundo acelerado, onde o tempo tá reduzido, né? A gente tem que dar conta de muita coisa. A maternidade, né? Essa questão da maternidade real que a gente vem falando muito, também tem ocupado muito o nosso tempo. E como que educar, e a gente vem falando disso, dar trabalho, assim, né? A gente não ir no caminho mais fácil. Porque o caminho do plástico, do pronto, do industrializado, é o caminho mais fácil. Ou até do celular, né? A gente não falou da tecnologia, mas a tecnologia também dá essa coisa da aceleração, né? De, isso aqui tá chato. Anestesia. Da anestesia e do próprio consumo, que você até falou, né? Da Marieta falar de compra. E aí você falou do Krenak, eu acho muito importante também, acho que uma das dicas, se puder somar aqui também, de trazer mais essa conexão da criança com a natureza. Né? Porque a natureza, ela vai mostrando que as coisas têm um tempo, que tem que esperar. Eu não vou plantar uma semente ali e vai nascer na hora que eu quero, né? Vai demorar um tempo. Então, a criança ter um pouco essa noção cíclica, né? Do tempo, da espera, às vezes da frustração, que aí não nasce da flor a cor que você queria, ou murcha, ou não sei o quê, ou da bicho, né? Eu vejo também... A Gi tem uma horta ali, às vezes tem um monte de bicho, ela fica assim, gente, como é que eu tiro os bichos daqui da planta? Então, assim, como é que a gente consegue continuar investindo e se conectando com a natureza, que eu acho que isso faz muita diferença pra criança. E quanto ela tem pra ensinar pra gente. Traz calma, traz presença. Uma criança, quando a gente vai, por exemplo, a gente mora numa cidade de praia e natureza, mas a gente sabe que do Rio também tem toda a correria de uma grande cidade. Mas quando a gente consegue tirar um tempo daqui e ficar imerso na natureza por uma semana, é nítida a diferença que a criança fica, sabe? Nossa, muito. A calma, a felicidade extrema, parece que ali tá a alma dela, né? Então, assim, quanto a gente puder investir nisso, eu acho que é muito valioso. E se a gente não pode estar lá, então vamos trazer a natureza pra dentro do nosso entorno o máximo possível. É isso, vamos ter um vaso, não precisa ter um quintal. Vamos ter um vaso dentro de casa que você troque a terra do vaso com a sua criança, que aquilo vire um momento.
Eu acho que por aí, sabe? Uhum. E você acha que isso precisa também ser uma pauta nas escolas? A gente tá falando muito da questão familiar, né, e da responsabilidade dos cuidadores ali mais próximos, mas como é que isso desdobra na escola? A escola é um lugar de sociabilização, então tem essa coisa da criança ver a outra criança que tem a outra lancheira, tem o não sei o quê, também tem uma disputa ali de consumo, muitas vezes, né? Ah, o fulaninho comprou não sei o quê, Tênis ganhou da outro moda. brinquedo. E também a questão de como a escola vai ou não apresentar essas questões do meio ambiente para a turma, né? Tanto nas disciplinas normais, né? Como currículo e também como prática da escola. A escola de separa o lixo, não separa. Então, você acha que tem que ser uma pauta que a escola precisa cuidar? Como é que Sim, é? muito, em todos os sentidos e de maneira transversal e de maneira mais profunda. Eu acho que é da minha opinião aqui, tá? Não sou especialista nesse tema escola, mas pra mim é todo mundo igual, porque eu acho que um aluno não pode ser, né? A escola é aquele momento onde você tem que se ver como igual e não que um tem mais, outro tem menos. E segundo, que a questão ambiental tem que estar não só numa matéria específica pra isso, do tipo, aí separa por idade, né? Mas tem, com 5 anos você já pode aprender a compostar. Como é que faz? É uma engenhoca muito interessante para uma criança de 5 anos. Você saber que você joga o lixo na composteira, que você cobre por ali, que aquilo vira comida de minhoca, que você tira ali, aquilo você joga nas plantas. Aquilo é interessantíssimo. Como em todas as matérias. Então não tem como você falar de biologia, de vida e não falar da questão ambiental. Não tem como você falar, né? E eu vejo passando por todos os lados, ou a redação, então, que vamos falar sobre esse assunto. É a grande pauta do momento. É a pauta guarda-chuva de todas as pautas, porque não existe nenhuma outra pauta se não tiver vida. A gente está falando da grande luta, que é a nossa sobrevivência. Então, acho que ela tem que estar muito forte nas escolas. E muitas escolas, e aí claro, a gente tem, né, o recorte de escolas públicas, que a gente sabe a defasagem que isso existe no nosso país, mas eu tô falando também de escolas particulares e caras, não baratas, e não tem isso. E os pais estão pagando uma mensalidade caríssima e não estão exigindo isso, porque eu acho que isso é uma exigência, isso é um dever cívico, e eu acho que enquanto pai, enquanto você quer o seu filho naquela escola, é você, ei, e aí, o que vocês estão fazendo de natureza disso? E desde, vamos fazer então, todo mundo traz caixa de sapato e que vocês não usam mais em casa, a gente vai montar uma casinha. O professor tem que estimular essa criatividade com lixo, são crianças que vivem num mundo com lixo extremo acumulado, com desertos de lixo, né, e mares de lixo. Então, assim, como é que você vai ressignificar o seu lixo? Então, tem tantas maneiras daquela criança abrir o olhar dentro de um ambiente escolar. Eu ia te perguntar disso, você começou a falar, mas se você pudesse aprofundar um pouco mais, assim, também, nessa sua relação da família com a escola, né? Qual é o papel da família, assim, como que a família, dado que aqui a gente tá, né, falando muito próximo com famílias, como que a família pode tá junto com a escola nesse sentido, né? Assim, desde essa cobrança que você tá falando de falar assim, não, gente, calma aí. Como é que esse tema tá sendo abordado aqui, até efetivamente na participação mesmo, né? Na ação. Como é que você vê isso? Se a escola não faz isso e você tem essa angústia dentro de você, e eu acho que é isso que vai do educador ambiental, voltando também naquele lugar, se torne um agente de mudança. A escola vai adorar se você levar um especialista sobre, se você propor essas crianças que visitem a horta tal, que escola que vai falar, não, então, melhor não, a gente não quer isso. Hoje em dia é meio que um caminho único, ninguém tá contra isso, né? A questão ambiental, ela abraça todas as pautas e ninguém quer tá contra ela. Então, eu acho que é nosso dever estar junto da escola e saber se essa escola tá provendo isso. E se não, vamos tentar prover. E não só na escola, no prédio, sabe? Na praça em frente à sua casa. O que tá sendo feito? Como é que você pode se engajar? Eu acho que aí também a gente sai daquela inércia, enquanto cidadão, né? Enquanto indivíduo único, impotente. Então, onde é que eu posso me engajar nesse meu pequeno entorno? E esse tema, ele é, no seu fundamento, um tema que ele é coletivo, ele não é individual. Quando a gente trata individualmente, é que a gente sente angústia, ansiedade, que era o que você estava falando no começo, né, Gi? Você falou da horta, o meu prédio, na pandemia, tem uma laje no meu prédio que me salvou na pandemia, que ia tomar um solzinho lá. E todo mundo do prédio começou a fazer uma horta coletiva do prédio. Então, a gente tem esse lugar que bate sol, que todo mundo cuida. Então, a gente vai pegar tempero, já pega lá da horta.
E aí, assim, necessariamente, a gente tem que lidar com as outras pessoas de uma forma colaborativa, né? Ser empático, porque o outro não pode regar naquele dia, você pode me cobrir no nosso turno. Então, eu acho até também uma dica para as escolas, porque a gente tem professores e professoras que nos acompanham, que às vezes a gente fica mirabolando 1000 ideias para trabalhar um pouco essa sensação e essa possibilidade e habilidade de ser mais colaborativo, e só de você propor algo que tem a ver com algo que é maior do que eu, né, que é o mundo, e que é uma coisa que nos une, já necessariamente e organicamente já traz isso, né? Já traz esse trabalho de uma forma coletiva. Então, enfim, fica uma dica aí. Eu acho que esse tema, ele já chama pra fora, né? E você vai falando, né, Rê, vai voltando um pouco até no que você trouxe brevemente na introdução, que é o quanto essas questões ambientais estão totalmente ligadas com o socioemocional. Porque a gente falou aqui sobre essa ansiedade, né, sobre depressão, frustração. Exato, essa frustração. A gente falou sobre criatividade, a gente falou sobre colaboração. Então, quanto esses temas, na verdade, estão totalmente interligados e a gente não pode desconectar, né? Porque tanto pelo que a gente sente daquilo que está acontecendo, quanto para as nossas possibilidades de ação, estão completamente vinculadas com o que a gente entende que são as habilidades socioemocionais e o que a gente quer trabalhar na escola, né? Por isso também a gente fez muita questão de trazer esse tema para cá, né? E aí, Jo, você falou em algum momento sobre como é que a gente vai lidar com a frustração dessas crianças. Eu acho que é muito importante eu aprendi inclusive com Elisama aqui no Sinto que Lá Vem História. Ela também é nossa ouvinte. Claro! Como é importante a gente jogar a realidade, sabe? Então assim, esses dias eu tava na rua, mãe, por que tem tanta gente morando na rua? Vou fingir que isso não existe? Ela tá ali, ela tá vendo. Filha, então, existe uma palavrinha que se chama desigualdade. O nosso país é muito desigual, infelizmente. A gente tem tanto e tem tanta gente que não tem nada, tem tão pouco. Isso é muito injusto. E aí ali é curioso, é triste, mas é curioso. Só que a culpa não é nossa. A gente tem responsabilidade e a gente faz a nossa parte. Ela até falou, mamãe, a gente tira as nossas roupinhas pra não sei o quê. Sim, mas é a política, é por isso que a gente se engaja tanto. E eu acho que a gente tem que jogar real. Então o mundo tá acabando. Realmente, filha, isso é muito triste, isso realmente está acontecendo, mas o que a gente pode fazer? Vamos tentar, sabe? Então assim, não fingir, não maquiar que isso não está acontecendo. São crianças que são muito espertas e estão sentindo o que está acontecendo, então... E ao mesmo tempo você fala, até retomando o próprio episódio da Elisama, que é bom porque isso veio da Marieta, né? Então não é que você não possa falar sobre isso com ela, mas também esperar que isso venha dela. Exato. Porque nesse lugar da gente antecipar algumas ansiedades que são nossas e compartilhar com eles, às vezes a gente antecipa temas que são duros, que eles ainda não estão preparados. Mas se ela sinalizou pra você, mãe, o que tá acontecendo aqui? Por que você vai esconder, né? Exato. Como é que você vai trabalhar assim? isso com ela, né? Então também é muito interessante entender os tempos, né, de cada um. E expor a realidade. Infelizmente, a minha filha vive num país desigual e eu fico feliz que ela tenha noção dessa desigualdade. E não que ela esteja blindada dentro de um ambiente, de um condomínio, que ela acha que aquilo não acontece no país dela. Total. E que ela tenha noção de que quando ela for fazer uma escolha, a escolha dela tem consequências. E podem ter consequências para ela e para o mundo. Então, isso também vai dando uma consciência crítica, né? De, assim, toda escolha vai ter uma consequência, vai ter né? Toda ação vai ter um desdobramento. Como é que eu posso olhar para o mundo e para os meus desejos também, que você não precisa se abster dos seus desejos, mas onde esse encontro é saudável, né? Daquilo que eu desejo e daquilo que eu desejo para mim e para o mundo, né? Para ter essas escolhas que façam mais sentido. E ao mesmo tempo, acho que quando a gente tá falando dessa questão da consciência, eu fico pensando assim, né? A própria informação, ela é um privilégio, né? No mundo que a gente vive. E aí, como que a gente traz isso de maneira também generosa pra quem não necessariamente tem esse privilégio, sabe? Porque também eu acho que tem um lugar nosso, né? De alguém que tem mais consciência, de às vezes trazer isso como uma verdade, né? E não dá tempo pra que o outro entenda que existem dinâmicas familiares diferentes, realidades sociais diferentes. Então, também eu acho que tem um cuidado que a gente precisa ter, até nas relações, né? E eu imagino que você tem esse cuidado de ter esse investimento de que a sua filha se relacione com pessoas diferentes, né? De realidades sociais diferentes, de lugares. Até a gente estava comentando
antes de entrar aqui, sobre a sua ida para Araguari, são realidades diferentes, né? De cidade, de forma de viver. Então, como que a gente lida com essa diversidade de maneira generosa também, né? Não só como se a gente tivesse esse suposto saber do que deve ser feito, de como deve ser comido. Né? Que a pessoa vai fazer uma coisinha, ela já é cancelada, né? Como é que a gente sai dessa lógica, Gi? Nossa, essa pergunta é complicada, mas é isso, nunca deixar uma criança dentro de uma bolha, sabe? E mostrar pra ela que existem 1 milhão de realidades para além da dela e ensinar empatia, amor, afeto, empatia. Eu acho que empatia é a grande chave e é um sentimento que tá se perdendo tanto, né? Eu acho que tá todo mundo... Os adultos nem se falam e as crianças estão muito no meu, eu quero assim, né? Não vou ficar aqui falando sobre amor, porque o amor é um sentimento, não é uma ação, né? É bonito, é uma ação, mas não deixa de ser um sentimento. Mas como é que a gente ensina essa criança a agir, a entrar na luta de uma maneira generosa, de uma maneira empática? A gente tem que preparar para serem cidadãos e sociedade civil e engajados. E eu acho que é com muita conversa, gente. Muito diálogo, muito diálogo. Eles são esponjas. Sabe, esponjas e o olhar deles vai muito além do que a gente imagina, assim. Gi, você tá aí falando até, acho que quem não tá te vendo, né, você tá falando com muito brilho nos olhos, assim, acho que com uma emoção. E eu não sei se aqui a gente tem essas famílias, né, ou essas pessoas ouvindo a gente, mas a gente também escuta muita gente que, quando pensa em ter filho, diz que não quer ter filho. E aí, obviamente, aqui a gente respeita absolutamente todo mundo que não queira ter filho por qualquer motivo que seja. Mas muita gente também traz, né, assim como a gente ouviu na própria história, que às vezes esse nível de ansiedade e de desespero com o que pode ser o futuro é um argumento para não ter. E vocês serão todos respeitados, se vocês estiverem aqui, que bom. Mas eu queria muito te ouvir também, assim, né, de uma mensagem final, assim, antes da gente fechar o nosso episódio. E pra ir pro outro último bloco. O nosso último bloco. O que você fala, assim, como uma pessoa que passou por todo esse processo de conscientização, de ser mãe, o que você aprende com elas, né? Assim, uma mensagem dessa esperança também, que a gente não quer deixar de deixar essa chama acesa também nas famílias, né? Não só nas crianças, mas também nas famílias. Olha, primeiro pra quem não quer ter filho em relação à questão ambiental, super entendo. Todas nós. Vamos, se pudesse dar um abraço aqui, né? Tamo junto. Mas se você quer passar por esse processo, né? Enfim, é uma experiência que se você quiser vivenciar, é a experiência, é clichê, mas é a experiência mais transformadora. Eu jamais teria esse olhar se eu não fosse mãe. Eu só estou aqui hoje, nesse microfone, falando sobre isso com vocês, porque eu fui mãe, porque ela me mudou. E é como se fosse, voltando a falar de natureza, é como se fosse uma florzinha que vai desabrochando, que começa com uma sementinha e ele tá ali recém-nascido. Quando vê essa florzinha vai crescendo e vai criando pétalas e começa a dialogar e começa a te ensinar coisas, sabe? E aí vai criando uma magia da vida. Parece que o tempo para em alguns momentos, sabe? Da vida. E você fala assim, tá, eu tô vivendo pra isso, por isso. Então, assim, muda toda a dinâmica e o olhar da sua vida. E é uma relação que você constrói muito bonita com um serzinho, né? E vai virando de filha, vai virando uma amiguinha e vai virando... É isso, ontem mesmo ela virou e falou assim, mamãe, vamos conversar um pouquinho? E começou a me falar do que estava acontecendo na escola, do que o amigo estava fazendo com ela. E aí eu comecei a falar sobre bullying e assim, cara, olha isso, antes de dormir na cama, eu poderia estar sozinha, mas eu tô tendo um diálogo com a minha filha que quer conversar mais um pouquinho, sabe? E é sobre isso a vida, eu acho que é sobre você... É até clichê falar, é difícil falar, porque eu vejo que a gente fica sempre rodando em cima da mesma pauta, da beleza da vida, mas tem que ser vivenciado para quem quer vivenciar. O que você fala é bonito porque ela te dá a oportunidade de revisitar muitos temas, né? Então, acho que desde o começo você falou isso, né? Até dessa sua relação com as questões ambientais, mas em tudo, né? É a desigualdade, é o bullying, né? Então, você revisitar tudo isso e tá disposta também a entrar com a nossa própria sombra Exato. por conta deles, né? Exato. Que a gente não é perfeito.
né? É. E que bom, eu tô emocionada aqui, eu paro de falar, eu fico olhando assim, a minha amiga aqui, maravilhosa, e que sorte também de Marieta e Celeste ter você como mãe. Ai. Porque eu sei que, assim, né, acho que você aprende muito com elas, mas você aprende muito com elas porque você também tem essa abertura pra receber o que elas podem te mostrar, né? E não ter medo de ser vulnerável, Sim. né? Porque eu acho que tem uma coisa, às vezes, do adulto de querer ter todas as respostas. É. E você poder estar disponível ali pra aprender junto e falar, também não sei como vou salvar o mundo, mas vamos descobrir algumas formas juntas. E eu acho que é muito bonito ver você descobrindo com elas tudo isso. E você que tá sempre acompanhando isso desde o começo. Muito obrigada verdade. pela rede de Não, apoio eu tô também, emocionada. porque é muito importante a gente ter rede de apoio nesses momentos, e a Rê é uma super rede de apoio. Que bom. Agora já. Rolou um momento da declaração. É bom que vai ficar registrado pro resto da vida de vocês, entendeu? Declaração. Gente, agora a gente entra no nosso último bloco. Infelizmente, porque o papo tá maravilhoso. Último bloco do último episódio da primeira temporada. E a gente chora. Que é um momento em que a gente traz uma pergunta de um ouvinte, de alguma situação que ele tá passando com o filho, neto. Já tivemos vários parentescos aqui. Enteado, e hoje, enteada. inclusive, a gente tem um novo parentesco que a gente nunca teve, que é uma tia fazendo uma pergunta. Então, eu vou botar aqui o áudio e a gente vai conversar um pouco. De novo, não esperem da gente uma resposta pronta, porque aqui a gente tá mais pra se perguntar do que pra trazer respostas, mas vamos ouvir o que essa ouvinte tem a dizer. Carol. Oi, eu sou a Carol, sou tia Liv, de um menino de 8 anos. Queria perguntar como que eu posso contribuir numa situação de falta de controle em conversa do meu sobrinho com os pais quando eu tô. Porque o meu sobrinho me adora brincar comigo, eu fico brincando com ele direto. Só que ele não consegue nunca chegar no fim da brincadeira e nunca aceita parar. E sempre quando a gente tá junto, que os pais começam a pedir pra ele parar e, enfim, acaba gerando uma situação de falta de controle e eu acabo ficando sem saber o que fazer para ajudar, sem tirar a autonomia e sem gerar mais discussão e mais falta de controle nesse momento. O que eu posso fazer? E aí, Gi? Olha, eu tô com medo de palpitar, porque vocês são duas psicólogas. Bom, acho que tem uma coisa aí, acho que como não tem tantas informações assim, tem uma coisa que uma criança de 8 anos já tá ligada, entendeu? Ela já consegue leve trás, ela já sabe o quanto a presença dela pode afetar o outro, afetar o pai, afetar a mãe. Isso acontece muito com família que, né, do casal separado, que aí a criança fala uma coisa pro pai, fala uma coisa pra mãe, ou fala, né, enfim, dependendo aí da configuração familiar, mas fala pra um, fala pra outro alguma coisa, porque sabe que de algum jeito ela tem algum poder de manipulação da situação. Então, às vezes, ela tem essa atenção, mas ela quer brincar mais, porque criança, quando tá brincando, é difícil de sair do jogo, né? Quem também aqui, né, não tá numa festa e às vezes um quer ir embora e outro quer ficar, e fala assim, vamos embora, pelo amor de Deus. Quer assistir né? mais um capítulo A gente da quer série. ficar mais tempo. Então, a criança, às vezes, ela já sabe que ela tem esse poder, né? E aí, quando tem um terceiro elemento ali, que não é o pai, a mãe, ou, né, ou a pessoa que realmente coloca as regras, ela sabe que talvez ela tenha uma chance de ganhar nessa disputa, Exato. né? Eu fiquei pensando em algumas coisas, assim. Eu acho que primeiro, qual é a frequência... É isso, né? A gente tem poucas informações. Mas qual é a frequência que isso acontece? Porque eu acho que também, às vezes, tem uma rigidez em alguns combinados. E, poxa, minha tia tá aqui. Tipo, tá tudo bem eu Tem toda brincar um razão. pouco a mais do que a gente... Tem toda a razão. Né? Porque, eu não assim, gosto de rigidez. porque tem uma coisa Nada. assim, precisa dormir todos os dias, 8h30 da noite. Mas aí, cara, a gente tá falando de uma sexta-feira e a minha tia tá aqui. E eu amo brincar com ela, sabe? E não tipo, são robôs. vamos brincar né? mais um pouquinho? Porque tá tão legal. Eu tenho tanta dificuldade de brincar com adultos, outros. E a minha tia é maravilhosa, eu amo ela. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu pensei, assim, não sei se é o caso. A outra coisa que eu, sempre que trabalhei com criança, até um pouco mais nova, mas acho que 8 anos ainda tem, assim. Acho que primeiro ir sinalizando, né, esse fim. Porque também tem uma coisa de um fim abrupto, né? Então, assim, a gente tá lá brincando, acabou, tipo, agora... Então, assim, vamos A criança não tá preparada, né? Então, tem uma coisa desse processo, e eu acho que isso
é uma sinalização que é importante, ainda mais pra uma criança de 8 anos que tem total consciência, né, do que tá Fala assim, acontecendo. essa é a última rodada desse jogo, essa é a mais última 10 jogada. minutos. E eu acho que tem um outro caminho que eu particularmente gosto muito dele pra tudo, assim, que eu sei que não é tão simples, porque exige mais da gente, que é como que a gente consegue fechar num lugar lúdico, sabe? Nem sempre o fim precisa ser, tipo, acabou e pronto, sabe? Uhum. É igual quando as pessoas perguntam, mas meu filho, eu não sei como é que eu faço pra ele comer as coisas, tá muito difícil. Mas assim, a gente já tentou de outro jeito? Tipo, aquela comida já virou uma comida do Ele leão. fazer também a comida. A gente já... Então assim, como que a gente traz um pouco pro lúdico esse fim, pra que ele não seja só... Né, tipo, fim, agora eu escovo o dente, agora eu vou dormir, agora eu já entro na burocracia. Então, como que a própria brincadeira pode levar a, sei lá, a escovação de dente, ou ao banho, ou a hora de dormir? Então, como que a gente consegue ir fazendo essa transição de maneira mais lúdica? Não sei, trouxe aí alguns caminhos, mas que eu acho que podem ajudar também. Total. Não, mas o lúdico, agora eu vou defender os pais. Às vezes você tá tão esgotada pra ficar no lúdico. Por isso que eu fiz essa ressalva. Você fala assim, não, acabou. Deixa pra acabou, tia fazer limite. o lúdico. Ó, tia, é pra você. Exato. Não, exato, mas eu acho que é um convite pra ela. Aí que entra a tia. É um convite pra ela. Você não é tão legal? Então, vambora no lúdico. Porque é cansativo, né, Gi? Muito cansativo, gente. É exaustivo. E aí a gente tem essa brincadeira, né? A gente tava falando de rede de apoio, vocês falaram de um jeito muito bonito, mas tem essa brincadeira do tipo, eu adoro ser tia, né? Porque quando chora, eu dou pros pais. Mas a rede de apoio... tá suja, toma é a rede de apoio mesmo, né? Óbvio que ela também ajuda a brincar, mas ela também ajuda a colocar pra dormir, ela também ajuda na hora que tá um sufoco pra família. Então, acho que nesse sentido também é um convite, né? Mas eu acho que eu vou também ressaltar um ponto que a Gi trouxe e que a gente também talvez tenha que colocar um holofote em cima, que é a conversa, né? O diálogo. Então, você, Carol, já falou com os pais do seu sobrinho? Como você se sente? Pra ver o quanto eles te autorizam algumas coisas, porque às vezes você fica na dúvida o quanto você pode ir, né? Até qual é o limite, né? Então, eu posso tomar algumas decisões sem vocês ou não? Eu preciso estar submetido às regras de vocês. Então, abrir pra conversa pode ser um caminho que dá um alívio, e até perguntar né? pra eles, né? Como que eu te ajudo? Né? Porque às vezes eles queriam que você ajudasse, mas eles também não estão muito à vontade de te pedir, porque sabem que o seu papel tem um limite, né? Mas às vezes, se você tá disposta a ajudar, como que eu ajudo vocês? Sim. Carol, espero que a gente tenha te ajudado. Vamos pra muitas possibilidades de caminho. Hoje a gente tá, de novo, aí fechando o nosso último episódio com uma convidada muito especial. Gi, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela maneira como você traz, de maneira muito pragmática. Acho que isso ajuda muito quem tá ouvindo. Sigam a Gi nas redes sociais. Ouçam os podcasts da Gi, também acho que é uma grande consciência pra gente, né? Acho que a gente também precisa de informação e é um conteúdo que tá extremamente acessível, assim, Inclusive, né? você nas nem plataformas. falou isso, mas seu podcast que vai vir agora também tem esse lugar propositivo, né, Gi? Se você quiser falar um pouco sobre isso. Conta desse Estamos projeto. voltando com os 2 podcasts ao mesmo tempo, porque calharam de sair ao mesmo tempo. O Veneno Mora ao Lado é um podcast sobre a incidência dos agrotóxicos no país. Só que na primeira temporada a gente deu um verdadeiro dossiê de tudo que a população precisa saber sobre agrotóxico, porém de maneira muito curiosa. E a segunda temporada a gente fez uma meia-culpa e a gente trouxe soluções. Tá bom, então existe o agrotóxico no país, existe de uma maneira avassaladora. Mas o que eu faço diante disso? Qual é a solução? Tem saída? Então a gente tá vindo aí com toda uma investigação de roteiristas, pesquisadores sobre qual é essa solução. E o Tempo Virou é um podcast sobre conscientização ecológica, que ele já tá vindo na 4ª temporada, com grandes convidados e especialistas sobre temas específicos. E agora, videocast. Vem aí, novembro vem tudo aí. Ai, Gi, que bom. E assim, né, a gente tava falando de esperança, acho que também o seu podcast vai falar bastante sobre isso, né? Porque os adultos também precisam ter esperança, não só os adolescentes e as crianças, né? Muito. Gi, então, agradecer enormemente essa sua participação. Eu tava, assim, sonhando com esse dia, poder fazer um projeto juntas.
bastante realizador. Não esqueça de seguir a gente, vocês estão ouvindo. Espero que vocês também tenham aproveitado esse percurso com a gente nessa primeira temporada. Pra gente foi bastante desafiador, foi uma descoberta. Gi foi uma inspiração também, porque ela já é podcaster veterana. Não esqueçam de seguir a gente lá no Inteligência de Vida, @Inteligência de Vida. É só acessar nosso conteúdo, tem bastante coisa sobre educação socioemocional. Continuem ouvindo, ouçam os outros episódios antigos, aqueles que vocês não ouviram. E esperem, porque vai ter mais. Segunda temporada tá aí. A gente vai dar uma breve pausa, mas já voltamos. Gi, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, viu? É muito importante ter vocês duas aqui, enquanto psicólogas especialistas, falando sobre esse tema parentalidade. Eu acho que a gente estava muito carente desse lugar, de duas apresentadoras falando sobre esse tema. Então é muito esclarecedor. Muito obrigada, tô feliz de estar aqui. Que delícia! Beijo, gente! Até a segunda temporada, hein? Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.